Qual é a primeira coisa que vem à mente quando você ouve a palavra fronteira? Gaúcho da fronteira? Bem, sou só eu acho. Para você, um lugar de aparência oficial com alfândegas e cães treinados? Bem, nem todas as fronteiras do mundo estão cercadas de arame farpado. Confira algumas das fronteiras mais incomuns e, às vezes, até desconcertantes. 1. Macau, China. Se você não tem um desafio em sua vida, vá para a fronteira entre o Macau e a China. O engraçado é que as pessoas em Macau, assim como em Hong Kong, dirigem no lado esquerdo da estrada, enquanto os chineses dirigem à direita. Mas ouça isso! Depois de ser uma colônia portuguesa há centenas de anos, Macau é, de certo modo, parte da China, e por isso seu nome completo parece um pouco longo. Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China. Respire! É por isso que, ao dirigir da China para Macau, você precisará mudar de lado na estrada, mesmo quando ainda estiver no mesmo país. Esta mágica acontece na ponte Flor de Lótus, entre a ilha Heng King e Macau. Se você estiver dirigindo do lado chinês, terá que fazer uma volta sob a ponte, e depois de passar de um trevo estranho, você reaparecerá no lado oposto da estrada. 2. Polônia-Ucrânia. A fronteira entre a Polônia e a Ucrânia não é apenas uma linha entre dois países, é um objeto de arte. Se você olhar de cima para o pedaço de terra situado entre a Warys polonesa e a ucraniana, você verá dois peixes colossais, projetados com a ajuda de diferentes tipos de plantas. Esta impressionante arte terrestre é criação do artista polonês Jarosław Koziara. Os dois peixes na fronteira carregam um significado profundo. O artista pretendia dizer que as fronteiras entre os dois países são apenas formalidade. 3. Brasil, Argentina, Paraguai. Eu me pergunto o que você diria sobre uma fronteira que separa não dois, mas 3 países de uma vez. Este lugar de que estou falando é conhecido como a Tríplice Fronteira, e é aí que o rio Iguaçu e o rio Paraná separam o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Neste lugar, cada um dos países ergueu seu próprio obelisco ou pilar de pedra, pintado nas cores da bandeira nacional. Esses obeliscos são populares entre os turistas e não é de se admirar. Você pode ver os 3 países ao mesmo tempo de cada um dos pilares. 4. Estados Unidos, Rússia. Você já ouviu falar das Ilhas Diomedes? Um par de ilhas rochosas no meio do Estreito de Bering? Situadas entre a Sibéria e o continente do Alasca, as ilhas ficam a apenas 3,7 quilômetros de distância, e quando você as observa, fica claro que elas são um único grupo. Mas não importa quão perto as ilhas possam parecer, elas pertencem a países diferentes e são separadas pela linha internacional de data. Diomedes Maior é uma ilha russa e Diomedes Menor pertence aos Estados Unidos. Mas espere, isso não é tudo. Apesar de uma distância relativamente pequena entre as duas ilhas, Diomedes Maior fica 21 horas à frente de sua ilha companheira. Esse fenômeno ocorre porque, como você bem se lembra, a linha internacional de data passa entre as ilhas. É por isso que a Diomedes Maior é conhecida como Ilha do Amanhã e a Diomedes Menor como Ilha do Ontem. 5. Holanda-Bélgica. Essa fronteira pode ser de longe a mais incomum e complexa de todas. Primeiro de tudo, atravessa a cidade de Baarle-Hertog, ou é Baarle-Nassau. Bem, o fato é que virtualmente é uma cidade em que algumas partes pertencem à Bélgica e outras à Holanda. Como você pode imaginar, isso cria milhares de confusões. As pessoas que moram na cidade fazem viagens ao exterior inúmeras vezes ao dia. Ruas, mercearias, galerias de fotografias e até mesmo algumas casas são divididas em partes que pertencem a diferentes países. Mas não se preocupe, você sempre saberá quando atravessar a fronteira, porque as ruas estão marcadas com grandes cruzes brancas. 6. Cidade do Vaticano, Itália. O menor país do mundo, a Cidade do Vaticano, é um estado próprio. Ele está cercado por uma fronteira com a Itália, que tem apenas 3,2 quilômetros de extensão. E o tamanho de todo o país tem pouco mais de 40 hectares. Isso é cerca de 1/8 do tamanho do Central Park, em Nova York. A Cidade do Vaticano tem seus próprios selos, mídia de massa, hino e bandeira. A cidade-país pode emitir placas e passaportes. Vendas de souvenirs,
contribuições e ingressos dos museus compõem o orçamento do país. Há apenas uma coisa que o Vaticano não tem: as fronteiras. Assim que você puser o pé na mundialmente conhecida Praça de São Pedro, considere-se sortudo por ter visitado o Vaticano. 7. Brasil-Argentina. A fronteira entre os dois países também pode ser a mais bonita do mundo. Você concordará comigo se já visitou as maiores quedas d'água do mundo, as Cataratas do Iguaçu, situadas no Rio Iguaçu. A mais alta das cachoeiras, a Garganta do Diabo, é também a mais impressionante de todas as quedas. Com mais de 79 metros de altura e cerca de 149 metros de largura, essa catarata, ou grande e poderosa queda d'água, marca a fronteira entre a Argentina e o Brasil. 8. Hungria, Eslováquia, Áustria. Um ponto em que as fronteiras de 3 países se encontram é chamado de ponto tríplice, e existem cerca de 170 desses pontos no mundo. Um deles está situado na Europa, e parece uma mesa de piquenique feita de pedra comum, mas na verdade, essa mesa é o próprio ponto tríplice entre a Áustria, a Hungria e a Eslováquia. Hoje em dia, todos os 3 países são membros do espaço Schengen, e é por isso que você não vê pontos de passagem de fronteira e funcionários aduaneiros. Esse ponto tríplice é cercado por monumentos relacionados a diferentes fatos da história dos países e campos infinitos que se estendem em direção ao horizonte. O silêncio neste lugar pode parecer um pouco sinistro, mas se você está cansado da agitação da cidade grande, este é o lugar ideal para ir. 9. Espanha-Portugal. Bem, você viu as fronteiras mais incomuns e as mais bonitas. Que tal agora conferirmos a mais divertida? Uma tirolesa conecta a Espanha e Portugal. E é provavelmente a melhor maneira de um viciado em adrenalina cruzar a fronteira entre os dois países. Se você está pronto para experimentar este entretenimento peculiar, primeiramente você precisa chegar a Sanlúcar de Guadiana, na Andaluzia, Espanha. Depois disso, prepare-se para um voo de 60 segundos pelo ar a uma velocidade que pode atingir mais de 80 km por hora. Curiosamente, quando você pousar do outro lado, em Algotim, Portugal, descobrirá que você viajou 1 hora de volta no tempo. Este fenômeno surpreendente ocorre devido à diferença de horário entre a Espanha e Portugal. Além disso, não há necessidade de se preocupar em ficar preso em Portugal. Um barco especial transporta os aventureiros de volta para o lado espanhol. Então, você estará de volta aproximadamente 1 hora depois de atravessar o abismo. 10. Malásia e Indonésia. A fronteira entre a Malásia e a Indonésia consiste em uma fronteira terrestre que separa os dois países na ilha de Bornéu, e as fronteiras marítimas que correm ao longo do Estreito de Malaca, no Mar de Celebes e no Mar do Sul da China. Mas o problema é que tanto as fronteiras marítimas quanto as terrestres não foram claramente definidas até recentemente. Os dois países começaram a pesquisa e demarcação de suas fronteiras em comum em 1975 e terminaram apenas em 2000. E em 2006, a Malásia e a Indonésia aprovaram 28 mapas que ainda definiam apenas 1.821 quilômetros de 2.018 quilômetros de fronteiras em comum. Então, acho que ainda há algum trabalho a ser feito. Você já viu alguma fronteira em comum? Escreva sobre sua experiência na seção de comentários abaixo. Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para ir para o lado incrível da vida.